Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, esteja em nossa mente e nosso coração nesta noite maravilhosa. Sintam-se todos abraçados, mesmo à distância. Estamos aqui mais uma vez para falar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E não há nada melhor nesse instante de muita dor, de muita dúvida, do que falar dos ensinamentos que nos deixou o nosso Mestre Jesus. Hoje, mais uma parábola. Mas o que é parábola? Lembrando rapidamente, uma vez mais. Todos nós já aprendemos, ao longo desses 2 meses de parábolas, que parábola é uma história, uma narrativa que encerra sempre um cunho moral que deve ser destrinchado do seu enredo. Podemos dizer também, sem medo algum de errar, que a parábola, a gente usa parábolas para o ensino se tornar mais simples. E vamos tentar mostrar isso para vocês com um exemplo mais terreno, mais terra a terra. Se imagine nesse instante, você, um professor ou uma professora, que vai tentar dizer para alguns alunos à sua frente, fazer com que esses alunos gravem 10 palavras. E a questão é a seguinte: qual o método mais fácil? Que eles gravem 10 palavras soltas ou contar uma história envolvendo essas 10 palavras? Vou fazer esse desafio para vocês. Vou dizer 10 palavras soltas e vou dar alguns poucos segundos para que vocês tentem repetir essas 10 palavras. São elas: pássaro, pinguim, geladeira, janela, apartamento, elefante, sofá, pipoca, sorvete e televisão. Tentem repetir as 10 palavras. Percebam que não é assim tão simples e nós estamos diante de crianças para facilitar o entendimento dessas crianças. Não seria mais fácil pegar essas 10 palavras e contar uma pequena historinha a nível delas? Vocês vão sentir realmente que é mais fácil esse ensino. Por exemplo, você diria assim para elas: um pássaro entrou pela janela aberta de um apartamento. Lá dentro, um elefante sentado em um sofá, comendo pipoca, tomando sorvete, assistindo televisão. Sob a geladeira, um pinguim. Não ficaria mais fácil o entendimento das crianças? Isso, um exemplo terra a terra, simples, bem alegre. Agora, mudemos a faceta. Pensemos agora nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Trouxe para nós parábolas para que a gente entendesse melhor o seu ensinamento. E hoje vamos falar da parábola da figueira estéril. A narrativa está em Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22. A narrativa é a seguinte: pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca, jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante, secou a figueira. E vendo isso, seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, e isso será feito. E tudo que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Então vamos especificar mais um pouco essa parábola de Jesus. Jesus, nessa parábola, usou como símbolo a figueira, uma árvore. Sabemos que a figueira é uma árvore extremamente importante para nós, seres humanos. Na Ásia, Oceania, no Egito, por exemplo, ela é considerada a árvore da vida. É um fruto sagrado. Existem mais de 700 espécies de figo, de figueiras, no caso, o gênero Ficus. E desde o Velho Testamento, desde há muitos milênios,
vem se narrando coisas sobre a figueira. Por exemplo, Adão e Eva cobriam seus órgãos genitais com folha de figueira. Veja que interessante. Buda sentou sob uma figueira e ali conseguiu a sua iluminação suprema. Os faraós do Egito levavam para os seus túmulos figos secos. Os mesmos egípcios usavam figos nos seus rituais de iniciação. A figueira, para muitos povos, significa prosperidade, fecundidade, imortalidade e até mesmo castidade. Percebo que é uma fruta extremamente importante, uma árvore extremamente importante para os povos. E Jesus, nessa parábola, tomou como símbolo exatamente uma árvore. Usou termo da época, respeitou os costumes da época, porque o figo, para muitos povos, é uma fruta, um fruto sagrado. Nós também, diante de Deus, nós somos como árvores. Começamos simples e ignorantes, já aprendemos isso perfeitamente bem, e passamos por várias fases inferiores de não produção, como a árvore da parábola. Mas, gradativamente, vamos evoluindo e chega a um ponto que nós vamos criar em nós, vamos desenvolver em nós, através das nossas ações, das nossas obras, os nossos frutos. E são esses frutos que vamos qualificar como pessoas boas ou mais, de acordo com o teor dessa obra ou do nosso grau de evolução. Mas como é essa simbologia usada pelo nosso Mestre Jesus? Temos que de imediato entender que muita gente até hoje, quando ouve algumas parábolas, como por exemplo a parábola da vinha, os trabalhadores da última hora, e mesmo essa que estamos falando hoje, se sentem desapontadas, até mesmo revoltadas. Por que Jesus fez isso? Logo, Jesus, a figura máxima para nós do amor, da humildade, por que ele fez isso? Dizem que Jesus faltou para ele bom senso. Por que Jesus castigou aquela figueira humilde, simples, que estava à beira da estrada, não fazia mal para ninguém? Porque simplesmente não gerou frutos. Se ela não poderia gerar frutos, como vamos interpretar o ensinamento do nosso Mestre Jesus? A narrativa nos diz que Jesus vinha caminhando e viu na beira da estrada uma figueira e dirigiu-se para ela. Mas por que Jesus especificamente se dirigiu para aquela figueira? Alguma coisa, logicamente, chamou a atenção de Jesus. Que coisa chamaria a atenção de Jesus? Nós sabemos, pela própria fisiologia da figueira, que ela primeiro desenvolve as folhas, depois as flores e, por último, os frutos. Aquela época não havia frutos, figos, não era época de figos, de frutos. Mas Jesus verificou que aquela figueira estava repleta de folhas, mesmo não tendo frutos. Então, foi essas folhas fora de época que chamaram a atenção, com toda certeza, do nosso Mestre Jesus, que se encaminhou até aquela figueira. Foi isso que chamou a atenção do nosso Mestre Jesus. Não havia frutos, mas aquela figueira já estava coberta de folhas, o que não era comum na época. Jesus também, a gente tem que entender, disse uma coisa bem interessante. As palavras dizem que Jesus teve fome. Mas por que fome? Diz a narrativa que Jesus, ao voltar à cidade, quer dizer que ele estava na cidade de Betânia, saiu para o seu passeio, os seus ensinamentos e voltou. Então, breve tempo, Jesus estava com fome novamente. Se ele estava em Betânia, estava hospedado na casa de Marta e Maria. Nós conhecemos bem a passagem evangélica. Com toda certeza, foi muito bem recebido, muito bem tratado, receber ali o alimento necessário para o seu dia. Essa fome não é uma fome fisiológica, é a fome de ensinamento, de mostrar aos homens, discípulos ali presentes, o que Jesus, o Deus, dera para ele a missão. Ensinar o caminho certo, o caminho reto para toda a humanidade seguir. Não era uma fome fisiológica, uma fome de ensinamento, seguir, cumprir a missão dada pelo nosso Pai Celestial. A gente pode comparar
a figueira com o próprio ser humano. Se a figueira não tem frutos, logicamente não tem folhas. Mas a espécie humana, como é que nós vamos comparar com a parábola de Jesus? Onde se encaixaria essa comparação com o ser humano? Nós conhecemos bem da natureza humana. Quantas pessoas à nossa volta estão cheios de folhagem, mas não apresentam fruto algum. Ou seja, tem muita exterioridade, falam bonito, têm uma boa palavra, se vestem bem, cativam o público, mas lhe falta completamente a interioridade. Não tem vivência do amor de Jesus, do acolhimento, das palavras que Jesus quer, do caminho que Jesus quer que essas pessoas sigam. Quantos de nós são assim? Tem aparência, tem folhagem, mas não tem a parte interior que é mais importante. No caso, essa produção de frutos. Sempre dissemos que as parábolas são divididas em uma parte material e uma parte espiritual. A parte material é bem clara. Aquela árvore não deu frutos porque não era tempo de frutos. Não havia nada que fizesse com que essa figueira gerasse figos. Então jamais teria figos naquela época. A parte espiritual vai nos mostrar claramente, e nos diz Jesus sobre isso, que em qualquer circunstância o homem pode e deve fazer o bem. Deve gerar frutos, ser fecundo, ser fértil. Ou uma pergunta que não quer calar. Existe época, existe ocasião especial para praticarmos o bem? Você acorda amanhã, olha para o céu, está meio escuro, você diz, não, hoje eu não vou fazer bem. O bem, não vou pensar em Jesus, só vou pensar em mim mesmo. Ou, vamos pensar nos brasileiros, é tão comum, dezembro, começo de janeiro, nós queremos praticar o bem, estar mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Mas chega fevereiro, a gente não quer mais praticar o bem. Não precisa dizer exatamente por quê. Não há uma época certa para fazer o bem. O bem se faz a todo instante. E isso que mostra a parte espiritual desta parábola. Temos que estar sempre preparados para fazer o bem, ou seja, sermos férteis para os ensinamentos e vivência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós aprendemos na doutrina espírita que a nossa doutrina, trazida para nós, pelo nosso querido Allan Kardec, ditada pelo Espírito de Luz, ela tem um aspecto tríplice. É ao mesmo tempo religião, ciência e filosofia. E esse tríplice aspecto é muito bem mostrado nessa parábola. Vamos começar pelo lado científico. O lado científico nos chama a atenção para o magnífico magnetismo de Jesus. Jesus, ao se aproximar daquela árvore, só vendo nela folhas e não frutos, o que é que ele disse para essa figueira? Nunca, jamais nasça de ti frutos. Ou existe também quem diga que Jesus disse que nunca ninguém coma de ti frutos. A árvore morreu não pela maldição de Jesus, como muita gente pensa, não pelo capricho de Jesus, não gostou da árvore, queria punir aquela árvore, aquela figueira, por não ter frutos. A árvore morreu porque Jesus lançou sobre ela uma grande descarga fluídica. E nós aprendemos na doutrina espírita que os fluidos que nós emitimos, eles podem, às vezes, destruir, podem conservar ou vivificar as estruturas. No caso, Jesus lançou uma grande descarga fluídica e aquela figueira secou até a raiz. Ou seja, a estrutura celular daquela figueira estava deficiente, insuficiente. E Jesus usou esse conhecimento para mostrar, ensinar aos discípulos sobre o poder da fé, dizendo aos discípulos ali presentes que se eles quisessem, podiam fazer o que ele fez, secar aquela figueira, desde que tivessem certeza no coração. Tanto é que Jesus comete aquela redundância, nunca, o poder, a fé de Jesus era tanta que ele cometeu uma redundância, nunca, jamais ninguém coma fruto de ti, nunca, jamais nasça fruto de ti.
Veja o poder da fé de Jesus que ele tentou ensinar para os seus discípulos. Mas ele mostra também algo sobre a natureza humana, que se o ser humano, as instituições religiosas que têm a sua estrutura deficiente, insuficiente no tocante à fé e na produção de frutos de boas obras, vão sofrer as mesmas consequências da figueira daquela parábola. É outro ensinamento maravilhoso do nosso Mestre Jesus. Então, pela parte científica, a árvore não morreu pela maldição de Jesus, como muita gente pensa no dia de hoje, e sim pela descarga fluídica que ele lançou para mostrar para os discípulos que eles poderiam ter fé e fazer como ele fez. Usou algo natural, descarga fluídica, sabendo que se aquela planta tinha sua estrutura celular deficiente, ela iria secar até a própria raiz. Pelo lado filosófico, a parábola nos mostra a grande necessidade do ser humano, das instituições religiosas, constantemente praticarem as boas obras, praticarem a produção de frutos reais para a sua comunidade. Caso contrário, vão passar pelo mesmo processo daquela figueira estéril, a figueira que secou perante o magnetismo do nosso Mestre Jesus. E pelo lado religioso, a parábola nos mostra claramente que a religião do Cristo não é a religião das folhas, dos adornos, das aparências, das coisas exteriores, das cerimônias, que só vão nos mostrar a parte externa do processo. A religião de Jesus é a crença no futuro, a crença na imortalidade, da caridade e assim por diante. Essa é a parte religiosa. Vejam, casa exatamente com tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa querida doutrina espírita. Mas a gente volta novamente a comparar o ser humano com a figueira, com a árvore. Pela lógica da figueira, da árvore, se não tem frutos, não deve existir folhas. Mas o processo no ser humano é um tanto quanto diferente. Muitos de nós apresentam folhas, mas sem a presença dos frutos. Somos completamente inúteis, não servimos para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hamed, um benfeitor da doutrina espírita, no livro Renovando Atitudes, no capítulo Aparências, nos deixa uma mensagem bem interessante. Fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores, por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação. E dessa forma, forjamos um disfarce para sermos apresentados aos outros. Vejam a mensagem de Hamed. Primeiro, a gente não confia que nós temos um grande poder pessoal de transformação. Não temos a fé que Jesus quer que a gente tenha em algumas situações da nossa vida. E criamos sempre, aos olhos dos outros, um disfarce, para que os outros nos vejam com a folhagem. Queremos ocultar os frutos que não temos, mostrando apenas a nossa folhagem. Mas até quando? Vai chegar um dia que essas folhas vão cair. E as pessoas à volta dessas pessoas, dessas instituições religiosas, que não geram frutos, na verdade, vão verificar esse fato. Então, Jesus mostra para nós a deficiência moral dos seres humanos no tocante especialmente à fé. E nos mostra que o que realmente nos falta na nossa caminhada evolutiva é a fé verdadeira, a nossa fé interior que temos que desenvolver em cada um de nós. Voltando novamente às narrativas, não esqueçamos do que Jesus quis mostrar para nós, que nós não temos fé, que se nós quisermos, podemos olhar para o monte e dizer, lança-te ao mar. Se nós quisermos, podemos olhar para uma figueira e fazer com que ela resseque, morra, como ele fez com essa narrativa da parábola. Mas nos falta exatamente a nossa organização interior está deficiente. Ainda não trabalhamos o nosso íntimo para chegarmos nessa condição. E ele nos mostra que, principalmente, nos falta fé. Mas a fé, o termo fé, é um conceito que todos nós trabalhamos constantemente.
as coisas acontecem à nossa frente, à nossa volta, e nós usamos sempre a palavra fé. Mas o que é fé, na verdade? A que fé Jesus está realmente se referindo? Se nós usarmos de termos simples no nosso meio, sempre usando os termos simples, fé é uma certeza de que algo vai ser realizado. É aquela força interior que nós temos para saber que algo vai ser realizado. E a grande força da fé está na força da vontade. Sempre na força da vontade. E se nós prestarmos bem atenção, nós estamos diante sempre de dois tipos de fé, e nós confundimos sempre. Existe a fé interior, essa que Jesus veio apregoar para nós, e existe a fé religiosa, que é aquela que a gente deposita a nossa confiança em algo além de nós, fora de nós. No caso, em Deus, por exemplo. Jesus, quando esteve entre nós, veio apregoar a fé interior, que é o estado evolutivo do próprio Espírito. Se nós trabalharmos em nós essa fé interior, teremos plena condição, de uma forma lógica, racional, desenvolver cada vez mais em nós, com outros olhos, com outra visão, com outra atitude, a nossa fé também do tipo religiosa. Então Jesus veio nos mostrar essa fé interior. Se tivermos essa fé interior, faremos tudo o que Ele fez e, como Ele próprio diz, talvez muito mais. É essa a simbologia da parábola, da figueira estéril, da árvore da vida para muitos povos. Jesus não amaldiçoou a árvore porque ela não deu frutos. Estava tentando nos mostrar de uma forma profunda em alguns casos, mas em outros de uma forma bem simples o que é que nós podemos tirar dessa parábola. Primeiro, a fé interior. E segundo, entender que às vezes as coisas não são bem como nossos olhos estão vendo. Muita gente critica Jesus. Como é que Jesus castigou, puniu uma árvore tão simples, tão frágil, por não ter frutos? Ela nunca poderia gerar frutos. Mas Jesus queria ali, com aquele exemplo que ele teve naquela hora, algo chamou a atenção na árvore, as folhas, para nos comparar, nós seres humanos, na nossa caminhada, exatamente com essa árvore. Nós tiremos de nós esse adorno externo, não vivamos mais da nossa aparência externa e comecemos a viagem interna, começar a pensar do nosso interior. E Jesus nos mostra também, nós aprendemos sempre com isso, que a parábola da figueira estéril é o símbolo daqueles que apenas apresentam uma falsa propensão para o bem. Tem muitas folhas, mas na verdade não tem frutos. O que é que vai ser mais interessante para nós? Temos que entender uma coisa de uma forma bastante urgente. Pelos frutos se conhecem as obras, ou seja, nós seremos conhecidos pelas nossas obras que nós efetuarmos nessa nossa caminhada. A gente ouve diariamente, constantemente, de Cristo, Jesus está voltando. E vamos entender isso de uma outra forma, de uma forma diferente. Ele vai voltar sim, mas não fisicamente, mas estará entre nós, em espírito, em verdade, para buscar os frutos que quer colher em cada um de nós. Que obras nós vamos mostrar para Ele? Que frutos teremos para oferecer para Cristo? Qual é o figo que nós vamos apresentar para saciar essa sede de justiça, de amor, de liberdade que Jesus quer e tenta trazer a todo instante para cada um de nós? Há pessoas estéreis entre nós, infecundas, não produtivas, em todo lugar que a gente pense. Há pessoas estéreis na afetividade. Não geram frutos na afetividade, são pessoas egoístas, são pessoas orgulhosas, não geram em si afetividade para melhorar a vida das pessoas. Nesse instante tão difícil, quem não precisa de afetividade? Não temos que buscar somente em Jesus, à nossa volta, quantas pessoas podem nos ajudar? Quantas pessoas nós podemos ajudar nesse campo da afetividade? Mas muitos de nós ainda são estéreis, infecundos na afetividade. Muitos
são estéreis na generosidade. Não usam de generosidade para as pessoas à sua volta. Não usam da verdadeira caridade, aquele que você se dispõe a doar para alguém, dar algo de si em benefício de alguém. Mas sempre, quando cumprir fazer essa caridade, lembrar de Jesus de novo, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. Nesse instante de muita dúvida e incerteza dessa crise mundial, o que é que se vê, que se ouve diariamente? Pessoas mostrando a todos que estão praticando o bem. Chegam na mídia, mostram, doei isso e quer que tudo seja mostrado. E aí lembremos de novo olhemos de novo para a nossa doutrina espírita. A todo instante, praticamos caridade, mas de uma forma oculta. Nós não vamos para a mídia mostrar as nossas obras, porque para nós o que interessa não são as folhagens, são os frutos das obras que nós vamos desenvolver nessa nossa longa jornada evolutiva. Há pessoas ainda infecundas, improdutivas, estéreis, também no tocante ao consolo, à alegria e até mesmo nos processos intelectuais. Hoje nós vemos pessoas que usam a sua grande inteligência só para si mesmo. São pessoas egoístas, não pensam jamais nos outros. Essa é a grande lição que Jesus nos dá. Que a sua religião não é a da folhagem, das cerimônias, das aparências, das dúvidas, e sim a religião dos frutos, das obras, das coisas boas que nós podemos gerar em cada um de nós. Ainda dá tempo, precisamos de ação. Nos diz os nossos benfeitores que o relógio cósmico, o relógio da vida, os ponteiros estão seguindo. Vai chegar uma hora que os ponteiros vão chegar exatamente às 6 horas da manhã, nesse tempo cósmico, esse tempo universal. E quando chegar nas 6 horas, o raiar de um novo tempo, nós vamos passar de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E lá, nesse mundo, quais são os eleitos, os que vão ser convidados a permanecer aqui? Aqueles que se esqueceram, já venceram a parte externa, a roupagem. Ligam assim apenas para o interior, os frutos que geram. Por isso que Jesus disse sempre, a cada um segundo as suas obras. Essa é a grande lição da parábola da figueira estéril, que deve ser sempre, quanto mais a gente lê, mais ensinamentos temos sobre as parábolas do nosso Mestre Jesus. Nos mostrou cada parábola uma forma mais simples ou mais correta de aprendermos os seus ensinamentos, que nos levarão passo a passo para o verdadeiro reino dos céus, da plenitude espiritual. Então ainda dá tempo. Vamos pegar nossas ferramentas e vamos trabalhar, ter atitudes. Nós espíritas, e vamos sempre proclamar para os outros. Começamos com uma grande ferramenta. Temos 1019 questões para traçarmos um roteiro seguro na nossa vida. E esta obra, este fruto maravilhoso trazido por Kardec, que todos nós comemos avidamente diariamente, chama-se Livro dos Espíritos. Então, muita paz para todos nós.